Glória a Deus, amados. A palavra de hoje para a sua vida é casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu vou falar sobre edificação. Muitas vezes nós não temos a noção sobre o que é edificar, construir, formar. E eu vou usar um versículo, que é o versículo lá em 1 Pedro 2,5. Só que antes disso eu vou dar uma introdução no Salmo 139. Então eu quero ler com vocês o Salmo 139, do 13 ao 16. Salmo 139, do 13 ao 16. Diz assim: Tu formastes o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas, ou me observavas, quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é santa, a tua palavra é bendita, a tua palavra é poderosa. E ela fala sobre essa casa espiritual, sobre a edificação de uma casa espiritual, sobre a formação de um ser espiritual. Que o Senhor nos abençoe de forma extraordinária, a nos formar de maneira que nós possamos resplandecer a tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Temos dificuldade de aceitar o planejamento para a nossa vida terrena. Mas aquele que nos projetou, aquele que nos criou, ele nos ama, ele nos preserva. Olha esse último verso que eu li: como são preciosos teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Deus tem os nossos nomes na palma da mão. 1 Coríntios 8,1 fala: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Deus, através do amor, está edificando a sua vida. Deus, através do amor, está edificando a sua casa. Isso é maravilhoso, sabe? A diferença entre o engenheiro que calcula uma casa terra e o engenheiro que calcula um edifício com vários andares. Muitas vezes a casa terra é calculada com a base, a estrutura e o telhado. Agora uma torre, ela é calculada de cima para baixo. Começa no teto, nos andares, nas fundações. A vida humana é como um edifício, é um santuário. No ventre o Senhor foi trabalhando, ó. Tu formaste o meu interior, teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço com o modo extraordinário e maravilhoso que tu me fizestes. Observava eu sendo formado em segredo. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida é registrado no seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Isso é maravilhoso demais. Sabe? 1 Coríntios 3,9 fala: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Em Efésios 2, de 20 a 21 fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas
E sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular, a qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então aqui, primeira coisa, Deus te formou. Segunda coisa, Deus te ama. Terceira coisa, não é de hoje. Apóstolos, profetas, o próprio Cristo tem cooperado para o seu desenvolvimento. E tudo aquilo que é bem ajustado cresce como santuário para ser dedicado ao Senhor. Como o livro de Efésios fala, que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para a sua glória. Antes de todas as coisas existirem, o Senhor já pensou em nós, já pensou na nossa vida. Agora eu entro no verso principal, já caminhando para o fim. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmo como pedras que vivem. Aqui o quarto ponto. Nós somos pedras, mas que vivem. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos, com as nossas atitudes, resplandecer a Cristo. Nós precisamos edificar também o reino de Deus nessa terra. A igreja do Senhor é a manifestação do reino do Senhor. Não é o reino, mas é a manifestação. Ela manifesta o reino. Nós somos pedras que vivem. Sois edificados, olha a continuação do verso, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Aqui fala pedras vivas, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedras que vivem, casa espiritual, sacerdócio santo. O sacerdote é aquele que serve ao Senhor em tudo aquilo que se prepara para o culto ao Senhor. O sacerdote se prepara. Então eu vivo, eu sou edificado e eu me preparo para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O que você tem feito de agradável ao Senhor? Qual sacrifício você tem feito para Deus? Sempre lembra, não é para a sua salvação. Jesus já fez tudo o que a gente precisa para ser salvo. Você só precisa crer. Mas o que você tem feito como pedra viva, como casa espiritual, como sacerdócio santo, para agradar a Jesus? Você tem agradado ao Senhor no seu trabalho? Você tem agradado ao Senhor na sua casa? Você tem agradado ao Senhor nos seus relacionamentos? Você tem agradado ao Senhor no seu testemunho? Você tem agradado ao Senhor no seu linguajar? Você tem agradado ao Senhor na sua vida cotidiana? Você tem agradado ao Senhor honrando os seus pais? Você tem agradado ao Senhor vivendo uma vida para servir o próximo? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo ou por Jesus Cristo. Viva para a glória de Deus. Agrade o Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que Deus te chamou para ser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Pai, os teus filhos, abençoe tuas filhas, abençoe, Senhor, cada um deles com a tua graça, com o teu favor. Ajuda-nos, Senhor, a entender os planos do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a resplandecer a tua face aonde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus.